Me chamo Christopher Loregian, tenho 17 anos e moro nos Estados Unidos. E você está no meu canal, então seja muito bem-vindo. Hoje eu vim para um lugar bem tranquilo porque eu quero falar de um assunto que pode levar muitas pessoas a ficarem estressadas. Ou no caso, quando elas ficam estressadas, elas começam a citar e a falar esses tipos de palavreados, que é o tema do assunto de hoje. Então, nada melhor do que um lugar tranquilo, calmo e cheio de paz para a gente conversar sobre isso. O assunto do vídeo de hoje é falando por que eu decidi parar de falar palavrão e como que tem sido essa jornada de me abster de falar esse tipo de palavras e extinguir isso do meu vocabulário, porque isso é muito importante. Eu quero começar com a introdução que, desde criança, eu sempre via o meu pai falando muito palavrão. Inclusive, eu me recordo de falar isso pro meu pai, pai, você não pode falar palavrão porque Deus não se agrada disso. Claro que eu não falei com essas palavras, mas, enfim, eu sempre dizia que meu pai deveria parar de falar esse tipo de palavra porque era do demônio, então faz o L. Mas meu pai, assim, é uma coisa muito real na vida dele quando ele fica um pouco mais estressado ou então quando ele se empolga muito. E por essa razão, eu acabei adquirindo e pegando isso de herança do meu pai. E isso não é bom, porque quando a gente fala palavrão, pelo menos eu acredito nisso, não sei quanto a você, mas eu acredito que palavra tem poder. E, inclusive tem um vídeo muito engraçado circulando aí nas redes sociais, que tipo, chega alguém e fala, me dá um iPhone. Aí, não me dá um iPhone não, é tipo, eu queria um iPhone. Aí alguém tipo, joga um iPhone na pessoa, aí o outro vai lá e fala aquela palavra lá, que eu acho que vocês imaginam o que é. Vou falar aqui, não tem problema, porra. Aí tipo, jogava um jato de leite na cara da pessoa. Então a palavra tem poder, cuidado. Não aconteceu nada aqui comigo porque foi só ilustrativo, tá? Mas beleza. Então, eu acredito que a palavra tem poder e por essa razão eu compreendo que não é interessante que eu fique falando esse tipo de palavra. Mas além disso, tem um outro agravante. O segundo agravante, no caso, seria o desconforto a pessoas que estão ao seu redor. E sim, é muito desconfortável. Eu que sou... Não vou dizer que eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, porque isso é apenas um estado. Mas eu que tinha ou tenho ainda o hábito de falar e me expressar com muitos palavrões, quando eu via, por exemplo, um vídeo no YouTube, estava na TV da sala, e alguém falava um palavrão, eu ficava desconfortável porque eu sei que isso podia incomodar a minha mãe e ela ia mandar eu desligar a TV. Bom, não acontecia tanto porque eu tinha comprado a TV, mas enfim, ela ia se incomodar e isso não é legal. E desde novembro do ano passado eu gravo vídeos aqui para essa rede social falando muitos palavrões. Até que minha mãe e meu pai começaram a se incomodar, porque eles assistem muito os meus vídeos. Por essa razão, eu comecei a refletir e pensar, por que eu tenho a necessidade de falar palavrão? E olha, talvez seja um problema que você enfrente. Aliás, só é um problema se você considera isso um problema. Mas, enfim, essa questão de falar palavrão começou a ficar passando na minha mente com muita frequência, porque eu comecei a analisar a feição das pessoas quando eu soltava um palavrão. E aí eu compreendi que dependendo do momento, o palavrão ele pode ter uma conotação positiva ou negativa. Mas nunca é legal você falar palavrão mesmo que tenha uma conotação positiva. Por quê? Porque outras pessoas que estão ao seu redor, elas podem se sentir incomodadas mesmo que você não esteja diminuindo ou denegrindo a imagem de uma pessoa ou empresa, ou enfim, vocês entendem, instituição, seja lá o que for. E eu, falando com constância palavrões, eu não falava para xingar o outro indivíduo, eu falava por estar
muito, mas muito entusiasmado com o que estava acontecendo. Por exemplo, sou flamenguista, tá? O Flamengo foi lá e fez um gol. Vocês já sabem. PQP. E aí vai. Era muita emoção. Mas só em final de campeonato também, porque... também fanatismo também é uma coisa que não é tão legal e eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Pelo menos eu não considero uma coisa legal. Mas o meu próprio pai, que tinha um hábito muito forte de falar palavrão, e hoje em dia ele diminuiu muito isso. Atualmente ele tem 52 anos de muita sabedoria e experiência. Ele chegou e me ligou e falou assim: Christopher, eu acho que você deveria parar de falar palavrão. E olha, quando meu pai me falou isso, eu fiquei com raiva. Porque na minha cabeça era o seguinte, na minha cabeça era o seguinte: meu pai, o indivíduo que me inspirou a falar palavrões, inclusive tem uma história muito engraçada pra mim, talvez não seja pra vocês, de quando eu era criancinha, né? Eu tinha chegado ali no Brasil recentemente, e aí eu fiz alguma besteira lá, e aí eu falei, puta que pariu! Aí a minha avó foi lá e, tipo assim, já ficou nervosa, minha avó é de igreja, minha avó, velho, nossa senhora, uma pessoa maravilhosa. e é mesmo, tá? Mas assim, uma pessoa muito religiosa, acredita muito em Deus. E não só o fato dela acreditar muito em Deus, ela não gosta de palavrões. Nunca vi minha avó falando um palavrão. Isso é muito incrível pra mim, porque não é uma coisa tão simples. Mas enfim, nunca vi minha avó falando palavrão. Minha avó, quando ela escutou falando isso, aí... não tinha falado puta que pariu, eu tinha falado agora fudeu. É isso que eu tinha falado. E aí o meu pai... aí minha avó foi lá e falou com meu pai. Aí na hora que ela falou com meu pai, e meu pai olhou pra mim, aí eu falei, agora fudeu mesmo. Então, e meu pai achou super engraçado. Então quando meu pai me liga falando, Christopher, você precisa parar de falar palavrão, isso foi um choque pra mim. Eu falei, poxa, eu não quero. Isso faz parte de mim, então eu tinha tomado isso como uma identidade minha. E não é legal. Eu cometi um erro. E por ouvir os conselhos do meu pai, eu decidi que a partir daquele dia eu ia me esforçar para falar menos palavrões. É claro que eu citei alguns palavrões aqui no vídeo, porém foi só ilustrativo, né? Foi só para contar casos ou exemplos. Eu não tenho intenção de continuar falando palavrão nos próximos vídeos. Então, eu queria deixar isso aqui recordado como uma promessa que eu fiz ao meu pai. Inclusive, eu falei que o próximo vídeo do canal seria sobre o tema de palavrões. Inclusive, eu vim pra cá, eu queria gravar sobre outra coisa. O vídeo que eu tinha em mente para gravar é como eu me sinto morando 4 meses nos Estados Unidos sozinho com 17 anos. Só que eu lembrei dessa promessa e eu não podia deixar de cumpri-la. Então, pai, eu sei que você está vendo esse vídeo. Obrigado por me dar esse conselho e obrigado por me ajudar a me tornar quem hoje eu sou e muito provavelmente quem um dia eu ainda irei me tornar. Você é um cara extremamente importante na minha vida. Você me instruiu de uma maneira muito sábia. Então, muito obrigado. E também a minha mãe, que sempre falou pra mim parar de falar palavrão. Seu dia de sorte chegou, mãe. O seu sonho está realizado. Eu vou parar de falar palavrão. Beleza? Muito obrigado também, mãe. Te amo muito. Eu sei de tudo que a senhora fez por mim. Se hoje eu estou aqui, inclusive nos Estados Unidos, foi um grande esforço da senhora. Então, muito obrigado de coração. A senhora sempre, nem sempre, mas muitas vezes a senhora me apoiou e a senhora me apoiou a vir pra cá. E isso foi extremamente importante. Se a minha vida é boa, o tanto que é porque a senhora esteve envolvida. Então, muito obrigado. E a todos que assistiram esse vídeo também, um muito obrigado. Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Espero que tenha gostado. Espero que isso tenha feito você refletir também
talvez eu poderia acrescentar mais coisas aqui nesse vídeo, talvez eu poderia fazer uma análise mais profunda e trazer estudos e artigos, mas eu acho que o simples, sendo bem comunicado, já ajuda muito. Então, obrigado a todos que assistiram até aqui, espero que tenham um bom dia e uma excelente semana que está para entrar agora na data que eu vou lançar esse vídeo, e fiquem todos com Deus. E até a próxima! Aliás, próximo vídeo eu vou falar sobre como é morar 4 meses aqui nos Estados Unidos, sozinho aos 17 anos, sendo cidadão, é claro. Então, tamo junto, fiquem todos com Deus e até a próxima.